Você está assistindo ao podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Delícias da Isa Doces Artesanais Feitos com Amor, Mary Gomes Consultoria de Beleza. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio do Você Crê. Sejam muito bem-vindos. E aí, tá tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui. O Você Crê tem o objetivo de levar a palavra do Senhor através de testemunhos. E se você tem um testemunho forte, nos procura depois aqui, para que você venha compartilhar também. Ter a oportunidade de sentar aqui nessa poltrona e contar a sua história também. Mas hoje o nosso convidado é o pastor Calegari e ele vai contar a sua história, a sua trajetória. E eu já peço que você compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? E ative as notificações em todas, para que você venha receber toda semana uma entrevista para edificar a sua vida. E assim você vai nos ajudar para que o programa venha crescer e mais vidas serem alcançadas, tá bom? Então conto com a sua ajuda, tá bom? Eu posso contar com a sua ajuda? Pode? Então, beleza. Então, compartilha a entrevista, tá bom? E nos segue nas redes sociais também. Estamos em todas as redes sociais, você pode estar nos seguindo lá e acompanhando as nossas propagandas, as nossas mensagens, os cortes, são tudo lançados lá nas redes sociais, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês hoje em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 e 2 aqui, para nós meditarmos nessa passagem, que diz assim, nessa versão que eu estou aqui. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O 2 diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que mensagem, que passagem maravilhosa que o apóstolo Paulo nos traz, uma meditação. Às vezes nós queremos soluções rápidas, queremos algo, milagroso do dia para a noite. Mas a Bíblia fala que nós precisamos nos entregar por completo, para que nós possamos alcançar a perfeita, vontade do Senhor. Como sacrifício vivo. Muitas perguntas, às vezes, não têm respostas diante de Deus. A resposta, às vezes, fica para Ele, não vem para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estamos aflitos, nós precisamos nos apegar a algo. E por que não se apegar a Jesus? Por que não se sacrificar, se entregar a Ele, adorar a Ele, render a Ele, servir a Ele? Quando nós estamos ocupados com as coisas do reino, o Senhor vai nos curando, vai nos tratando, vai sarando, vai dando livramento, vai cuidando da nossa casa, vai cuidando dos nossos. Então, colocamos diante de Deus a nossa vida em sacrifício vivo, dedicado, que possamos ser dedicados à obra do Senhor. E nós vamos conhecer a história do pastor hoje, uma vida de dedicação à obra do Senhor e muitos frutos dessa dedicação, é colhido. Então, que possamos colocar a nossa vida diante do Senhor com toda a dedicação, com toda humildade, porque a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, agradável. Então, nos coloquemos diante do Senhor, porque no mundo que nós estamos, olha o que está falando a palavra aqui, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O que isso significa? Que nós somos diferentes,
que nós não temos que agir igual o mundo está dizendo. A regra do mundo é essa, a gente tem que desviar da regra do mundo e seguir aquilo que o Senhor deseja que façamos. Essa palavra, ela não vai mudar, ela vai continuar da mesma forma. Quem muda é o nosso coração, quem muda somos nós, mas a palavra, ela não muda. E é nela que nós acreditamos e confiamos e sabemos que é ela que vai nos levar, né, a alcançar a salvação. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Depois vocês meditem nessa mensagem, tá bom? Vamos começar a nossa entrevista. Glória a Deus. Foi tão profunda essa palavra que Deus tocou muito no meu coração para falar sobre ela, porque nós, às vezes, queremos nos dedicar a tantas coisas nessa vida e, às vezes, o que menos fazemos é nos dedicar à obra do Senhor e a cuidar do reino. E é quando a gente fala a obra do Senhor, não é só estar lá na igreja em si, meus irmãos, não é só isso. Tem obras fora, tem pessoas fora que precisam de Deus. E como eu tenho me posicionado sobre isso? Então meditem aí. Eu não vou me aprofundar, que nós precisamos conhecer a história do pastor Calegari. Se ele quiser complementar essa palavra, ele fica à vontade, tá, pastor? Muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, você, a todos. Que honra, pastor. Aonde estiverem agora em casa, no carro, eu mesmo já assisti algumas das entrevistas suas. Ai, obrigado. Até na academia, malhando ali, né? Porque é um podcast, isso, né? Então, isso mesmo. você pode estar ali sendo edificado. Eu ouvi os dois últimos, né? Pessoas muito especiais para mim também. Pastor Orestes, um homem que eu acompanhei um pouco de longe a história, quando eu já estava aqui em Porto Velho, no ano de 2000. E Marcelo, que foi um grande amigo, é um grande amigo, né? Que eu conheci, um jovem pastor como eu, um pouco mais jovem que eu, mas que a gente teve uma caminhada muito agradável. E eu ouvi o testemunho dos dois. E foi muito importante porque eu não conhecia aquele testemunho, né? Olha aí, pastor. Marcelo mesmo, pessoa tão próxima. Sim, não sabia Eu como não que conhecia foi, né? Aquele começo, encontro. Sim, sim. Todos nós temos um começo. É verdade, E pastor. às vezes, nos dias de hoje, a gente não dá muito valor ao começo, né? A gente quer só ver o produto pronto, né? É verdade. Tudo Tudo pronto, sim. E aí, isso pode ser bom e pode ser ruim, porque muitas vezes a gente esquece que nos aliançamos com pessoas que têm um comprometimento muito ruim do passado. É verdade. Quem está em Cristo é uma nova criatura, claro, mas ele precisa ter essa experiência, como diz o apóstolo Paulo aqui, sacrifício vivo, puro e santo, agradável ao Senhor. Sacrifício aqui não é aquele sofrimento, porque a gente hoje usa a palavra sacrifício para muitas coisas. Né? Eu estou fazendo um sacrifício para pagar a minha casa, um sacrifício para comprar esse carro, um sacrifício para educar meu filho. Mas esse tipo de sacrifício que Paulo fala aqui não é esse sacrifício. Denotando algo. Pastor, é como se esse sacrifício fosse denotando algo ruim somente. E não como algo de amor, em sacrifício, claro, né? Tipo assim, algo puro, né? Como a palavra diz. A gente muitas vezes a gente está muito influenciado pela cultura contemporânea. Você falou da questão da cultura. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso pode soar para muita gente que não tem uma experiência religiosa e não é cristão. Um amor, aquele amor romântico, aquele amor apaixonado. E não tem nada de romântico nem de apaixonado nessa história de amor. É totalmente racional. Até porque é um amor de uma via só. Nós o amamos porque a Bíblia diz, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então esse amor brotou do coração de Deus, independente do que havia ou do que existia ali. Então Deus amou. E esse amor levou o quê? A um sacrifício do seu próprio filho. Então não tem nada de apaixonante, nada de romântico nisso, dor, verdade. É sangue, é sacrifício. E aí a gente volta para a palavra sacrifício. E o sacrifício que Paulo pede é o quê? A gente entrega. O sacrifício é uma entrega. Né? Uma devoção, né, pastor? Só que o sacrifício é a entrega sem volta. Porque não é você estar ali, amanhã eu volto. Não, você verdade. Vai voltar e dali não sai mais. Não sai mais, isso entendeu? Mesmo. Então essa é aquilo que os pastores fizeram, aquilo que eu fiz na minha infância e na minha juventude principalmente, quando você tem que tomar uma decisão consciente, como Paulo fala, renova a mente. Renova a mente. Entendeu? Para você tomar uma decisão consciente,
sabendo o que você está fazendo. Então, o sacrifício, a ovelha, quando ia para o sacrifício, não tem volta. Né? Não existe o mundo que ela deixou para trás, ela não vai viver mais. A vida vai terminar no altar. Só que a vida do mundo termina no altar, mas ela prossegue por quê? Porque Deus recebe o sacrifício. Sim. Então aquela morte não é em vão. Essa morte, ela tem um destino. E como ela tem um destino do Deus eterno, ela terá a vida eterna. Igual a nossa morte para o pecado, né? Sim, é onde Paulo fala, morrer, fazer morrer a carne. Né? Então, são questões importantes. E outro detalhe do sacrifício, não era nenhum assunto, mas vamos falando do texto, né? Porque talvez seja aquilo que pode estar constrangendo o meu irmão ou minha irmã. Porque quando pensa em sacrifício, a gente pensa em algo muito caro, algo muito especial, né? Mas o sacrifício é a sua vida, é você dar o que você tem de melhor. Interessante que no culto a Deus, no passado, né? Eu falei sobre isso domingo na igreja, inclusive, Caim foi o primeiro a cultuar a Deus ali, entregar a oferta do seu trabalho. Né? E depois, a Bíblia fala, veio Abel e entregou também do seu trabalho. Sim. Cada um resultado. E Deus não se agradou da oferta de Caim, não é porque Caim ofereceu legumes e o Abel ofereceu carne. Sim, Nós não temos um Deus a carnívoro, forma, né? Sim. Mas era o coração. Era o coração. Deus falou, se você for bom, você vai ser aceito. Então a aceitação está naquilo que há no nosso coração. A intenção, né? Acontece que Deus falava no livro de Deuteronômio, que é aquele livro das leis, né? Sim. Não podia trazer no altar do sacrifício a ovelha machucada, manca, ferida. Tinha que trazer a primícia. Abel trouxe as primícias. Entregar o melhor para Deus. Aquilo que você tem de melhor tem que ser para Deus. E, infelizmente, há pessoas que só no fim da vida é que elas querem se entregar para Deus. Não estou falando de quem não conheceu a Cristo. Estou falando do jovem, você que está aí assistindo a gente, você que ainda tem vigor, né? Como diz o Eclesiastes, Sim. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Agora não é hora de curtir, agora é hora de entregar esse sacrifício a Deus. Você vai dar a Deus o que você tem de melhor, seus melhores anos, como eu pude oferecer ao Senhor, os meus melhores anos, né, a minha juventude. E por isso Paulo fala, esse sacrifício aí sim, ele vai redundar em coisa boa, perfeita e agradável. Acontece que chegando para Deus, com uma ovelha manca, faltando um pedaço, de qualquer jeito, uma oferta toda desarranjada, Sim. o Senhor não vai aceitar esse sacrifício. Né? É verdade. Em que momento foi que você decidiu fazer essa entrega para Deus? A gente está falando de entrega, de devoção, de sacrifício. Em que momento ali você teve aquele encontro genuíno com Deus, pastor? Toda entrega, ela tem uma revelação. Né? Toda entrega tem uma revelação, porque eu nasci numa família pastoral, tenho uma família sacerdotal, meu avô pastor, meu pai pastor, e meu pai foi bispo da nossa denominação, hoje está aposentado. E então eu vou falando assim de uma forma bem mais simplista. Sim. Filho de pastor que quer ser pastor, ou ele é doido ou é mal intencionado. Então eu vou ser bem simples. Tá certo. E eu prefiro ficar com a parte da loucura. Porque a loucura foi o que eu fiz. A loucura foi o que o Marcelo fez. Né? Então, por quê? Porque os meus amigos da minha adolescência, da minha juventude, eles seguiram um caminho natural do mundo, mas é o que você falou. É verdade. A gente não tem a vida natural do mundo. E pastor, até ele cortando agora, esqueci de apresentar que o senhor é o pastor lá da Igreja Wesleyana da Rio de Janeiro, pastor. Sim. Daí eu quero já aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos, né, lá da Wesleyana da Rio de Janeiro. Deus abençoe cada um de vocês. Aproveitando aqui o ensejo, pastor. Maravilhoso, eu tive o privilégio, a honra, né, de poder servir ao Senhor nessa comunidade, que inclusive foi plantada pelo Marcelo, junto com o pastor Valdemar. Né? É verdade. Num tempo muito bom para o pastor Marcelo, no começo do ministério dele, e eu estando ali hoje, eu procuro cuidar de um jardim que ele ali... Eu que plantou, foi 17 anos, né, ali, né? Uma entrega. Né? E eu estou aí debaixo de uma missão, né, de cuidar do que o Senhor colocou na mão dele. E, então, a revelação, ela vem primeiro, né? Sim. É a revelação.
E depois da revelação, a gente tem a obediência. E o entendimento, se der, a gente vai entender depois. Porque muitos crentes, eu falo de crente aqui, não um cristão. Crente é o que tem fé, uma crença. Né? Eu vejo que nós temos hoje no Brasil, não uma nação com muitos evangélicos. Eu falo uma nação com uma crença. Sim. O brasileiro, por si só, já é crente. Entendeu? Então, há muitas pessoas que têm crença. Até naquilo que Deus nunca prometeu, por exemplo. Sim. Então, é abençoar circunstâncias que a Bíblia é contra. Então, isso tudo é crença, né? Ah, não, isso eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima. E eu vou, né? Então, a gente enche a nossa vida, muitas vezes, de crendices que não estão aqui na palavra do Senhor, e isso vai contaminando nossa caminhada. Tanto que tem aquela crendice, né? Tipo, eu acho que é crendice que fala, o brasileiro não desiste nunca. Isso, é outra crendice. É outra crendice, claro. A gente tem hora que a gente tem que se... Há uma palavra bíblica que eu gosto muito, sabe qual é? Rendição. A gente não fala se rende aos pés. Sabe o que é render, gente? É pegar a tua arma, tudo que você tem, intelecto, posses, coisas, e coloca no chão. Coloca no chão. Você não é nada. Você, no sentido de que, apesar do nada que a gente é, Deus nos ama demais. Deus nos ama, sim. E Jesus morreu na cruz pelo nada que nós somos. É verdade. E isso é algo fantástico, algo que ninguém daria a sua vida por um inimigo. E só por esse motivo, né, que é extraordinário, já vale tudo a pena, né? Claro. O nosso sacrifício, a nossa rendição, a nossa devoção, a nossa adoração, tudo só por esse sacrifício, sim, né? Maomé não fez isso, Buda não fez isso, nenhum dos grandes homens da religião fez. Verdade. Né? Só tinha um discurso, sofisma, né? Que é uma palavra grega para esse intelecto. Né? A gente vive um tempo de muita intelectualidade. É muita informação, mas pouca vida. Pouca vida. Né? Uma vida pobre, a vida das pessoas hoje em dia. É verdade. Só em Cristo, como você leu aí, não vamos andar como os demais, em Cristo a gente consegue ter uma nova vida. A Bíblia diz que a vereda do justo é quem? O perfeito? Não. O justo é aquele que pelo sangue de Cristo foi justificado. Sim. Né? Por quê? Porque não basta só Deus ser um Deus justo. Porque um Deus justo ia acabar com todos nós aqui. Com certeza. Mas ele é justo e justificador. Sim. Ou seja, ele, apesar de toda a santidade dele e da pureza e de tudo que ele é, ele nos torna santos. Nós somos santos e salvos pela graça e pelo sangue de Jesus. É porque fica parecendo para o mundo que não tem o conhecimento da palavra, quando fala santo, significa que quer ser o melhor, não, né? Que quer ser o melhor separado que o outro, né? Por isso que Paulo fala do que você leu, sacrifício vivo e santo, e né? santo. Tem lá o santo. Santo não é a gente ter aquela auréola na cabeça, de andar perfeição, altivo, né? E nem tampouco vestido com um saco de roupa. Mas santo é separado. Sim. É o que Paulo disse para Timóteo, todos os outros podem fazer, tu não pode. Você não. Desse jeito. Mas por que não? Não, por que não? Porque o narizeu, né, aquele voto na Bíblia que havia, lá o Sansão, sim, não podia cortar cabelo. Mas por que não? Por que não? Porque foi escolhido. O voto está ali. Sim. Porque a gente vive, muitas vezes, de uma forma muito abstrata, né? Até a crendice, ela é uma crendice muito abstrata. Então, ela precisa de coisas mais práticas, né? De demonstração da fé. Qual é a nossa demonstração de fé e do nosso compromisso com Deus? A santidade. Então, não pode. Então, outros podem, nós não podemos. Mas a pergunta não é se isso vai te levar para o inferno ou se vai te levar para o céu. Porque a discussão do crente, do cristão, sim, não está se vai para o inferno ou para o céu. O inferno já não é mais realidade para nós. A discussão nossa, o mais importante é saber se eu estou no centro da vontade do Senhor. Porque aqueles primeiros rudimentos que Paulo falava, nós não estamos mais no arrependimento dos pecados. Claro que todo dia a gente confessa o Senhor, mas nós não estamos naquele ciclo ali, né? Sim. Do leite, né? De ser nutrido. Sim, nós temos uma caminhada riquíssima, né? O crente, antigamente, ele era tido como uma pessoa abstrata de ideias, uma pessoa que não tinha cultura, né? Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, os amigos de Daniel chegam lá na Babilônia e eles fizeram um voto, entendeu?
Ou seja, não foi uma coisa que Deus pediu para eles. Eles sentiram Eles que falaram fazer. assim, nós vamos fazer isso aqui para nos diferenciar dos demais. Sim. Porque a roupa é igual para todo mundo. Tudo é igual. Então, como que alguém, olhando para nós 4 aqui, vai saber que nós somos servos do Deus vivo? Sabendo que nós não vamos comer a comida que eles comem. Entendeu? Então, eles decidiram ser diferentes, né? Então, antigamente, a gente chamava de radical uma pessoa que ou fazia uma tatuagem, botava um piercing, alguma coisa. Não, radical hoje é o contrário, é o que não faz. É o que não faz. É o que não namora para ficar de qualquer, com caso aqui, caso lá. É verdade, como entendeu? Mudou, né? Então, o radical hoje é aquele... que é o conservador, né? Que tenta... Isso é importante, irmã Antônia, que é aqueles que o Espírito de Deus toca em nós, né? Porque isso também não pode nascer da gente, né? Porque se nascer da gente, aí tem um traço de orgulho, de soberba, e são coisas que Deus não se agrada. É verdade, mas pastor. O Espírito Santo, ele brota em nós esse desejo. Então, os amigos de Daniel decidiram, aqui na Babilônia nós não vamos comer o que vocês comem. Entendeu? Então, já que a roupa era tudo igual, nada iria diferenciar eles do mundo, né? Mas por que eu tenho que ser diferente? Porque Jesus falou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, luz é algo que aparece. Não se põe a luz debaixo da cama, Jesus falou, mas ela tem que estar em evidência. Tem que estar em evidência, então, para poder clarear. E é onde a gente chega, né? Os cristãos são conhecidos por coisas ruins, né? A gente vê isso constantemente, né? Nós estamos expostos a isso. É verdade. E isso não nos envergonha, ou melhor, a mim não me envergonha, porque envergonha muito mais ao Senhor. Primeiro estão envergonhando o reino, na cruz, para nos tirar disso, né? Então, E quando alguém é diferente, nessa questão de ser a luz, onde ela chega, as pessoas conseguem ver. Aquela pessoa é diferente. Não tem dúvida. Né? Aquela pessoa. Dúvida. Ela ainda pergunta assim, só para tirar a dúvida, mas ela tem quase certeza. Você é cristão? Né? Você é evangélico? Sim. Né? E a pessoa confirma, sim, sou. Né? Porque a gente decide, não é ser diferente dos demais, mas a gente fazer a diferença onde a gente está, né? É isso mesmo, pastor. Vamos precisar ir para o intervalo, pastor? Já a gente retorna, pessoal. Podcast Você Crê? Oferecimento Kellen Mídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Delícias da Isa Doces Artesanais Feitos com Amor, Mary Gomes Consultoria de Beleza. Meus bebelos natural, gente, sem creme, ó, só lavei e deixei secar. Olha, um monte de cabelo. É cabelo aqui, ó. Estamos na transformação novamente, claro, porque eu escolhi a Sou Bela para fazer essa transformação. E estamos aqui fazendo a progressiva e vamos lá. De cabelo liso. Chega de cabelo enrolado. Vai, cabelo enrolado. Agora, liso, linda. Tá aqui uns minutos. Tô esperando dar os minutos e pra ir pro próximo passo. Acompanha aí, gente. Passei 5 anos sem mexer no meu cabelo. Um propósito que eu fiz com o Senhor. Isso é só para quem crê, não vou entrar nesse detalhe. Mas chegou o tempo de poder mexer, de poder arrumar, de poder valorizar aquilo que o Senhor me criou. E estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz com o resultado. Então, assim, é maravilhoso você poder usar, viu? Quem me conhece do passado, desde sempre, sabe o quanto eu era vaidosa com o meu cabelo. E eu me permiti passar esse tempo, né, de renúncia
o qual o Senhor se agradou. Mas chegou um tempo novo e estou vivendo no tempo de Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. E aqui está o resultado. E aí, o que acharam? E o que vou fazer com o cabelo que cortei? Claro que eu vou doar pro Hospital do Amor. Gente, que delícia! Olha, temos nova parceria no Você Crê. Delícias da Isa. Você pode estar encomendando o seu pudim delicioso, tá bom? O telefone vai passar aqui na tela e você pode estar encomendando esse delicioso pudim aqui, gente. Olha, tá com uma cara maravilhosa. Vamos provar esse pudim, né, pastor? Será que Delícias da Isa vai surpreender a gente aqui? Eita, bora lá então. Olha, vamos provar Delícias da Isa. Eita! Olha, pastor, que bênção. Eu gosto de assim, ao vivo, a gente pode fazer essas coisas diferentes, né, pastor? Pode. Que privilégio poder esse pudim ao vivo aqui, né? Eita, pastor. Olha. Vou pegar aqui agora o meu. Da Isa. Bora lá provar. Mais comida calma da Isa mesmo. Vou quebrar aqui a minha dieta, viu? Eita, passou sério? Sério. Gente, tá aprovado. Tá aprovado. Muito saboroso. Suculento. Gostei. Delícias da Isa, gente. Encomenda o seu, hein? Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Delícias da Isa Doces Artesanais Feitos com Amor, Mary Gomes Consultoria de Beleza. Voltamos, glória a Deus! Mais um episódio para a honra e glória do Senhor. E olha o que está nas minhas mãos aqui, gente. Produção, olha aqui um zoom nesse pudim aqui. Meu Deus. Olha, vou abrir aqui com vocês. A Isa mandou para nós esse pudim, que tá com uma cara linda demais. A Isa, todo o programa tá mandando um pudim abençoado, ou uma sobremesa, tá? Se você deseja encomendar, ó, Delícias da Isa, trabalha com produtos de qualidade, tá bom? Tem um precinho um pouquinho mais, mas com uma entrega maravilhosa. Você não vai se arrepender de pedir esse pudim ou a sobremesa que ela trabalha, tá bom? Olha, o telefone vai aparecer na tela e vocês podem estar encomendando, tá bom? O atendimento dela online, tá? Encomende seu pudim e venha se deliciar com Delícias da Isa. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado a Isa por estar abençoando aqui o programa, tá? Vamos voltar ao bate-papo com o pastor Calegari, que, pessoal, tá tão gostoso aqui o bate-papo, tão abençoado, que a gente nem começou a falar do testemunho dele. Então, vamos entrar no testemunho agora, né? Mas é assim, quando é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que está presente aqui, e ele que vai nos direcionando e nos conduzindo aqui. Então, não fique preocupado, não. Vai dar tempo para ele contar a sua história, tá? Então, vamos lá, pastor. É porque a gente quer falar mais de Cristo, né? É verdade. Pastor, e é importante, falando, né, começou falando que você é filho de pastor, né, avós também, uma família, né? E como foi para que você viesse ter essa consciência, tipo assim, porque as pessoas falam lá fora assim, filho de pastor não é pastor, né? Isso mesmo. E aí, como foi para você decidir, ou como Deus se revelou para você? Interessante. Eu vou tentar não sair, né? Que você falou uma coisa e eu me remeti à experiência de Davi, né? Uhum. Você vê, Davi foi ungido rei menino. Sim. E quando Deus falou para Samuel, Deus falou assim, eu achei um homem. Mas ele não era homem ainda, era um menino. Era um menino, mas Deus já estava estava vendo. Deus já estava vendo lá na frente. Então, tudo bem. Filho de pastor pode não ser pastor nos olhos de quem vê hoje uma criança ou um adolescente. Sim. Mas se o Senhor já chamou
como no meu caso, e a chamada é irresistível, a gente não tem como fugir. Então já era pastor. Meu Deus, essa palavra que você usou, irresistível, realmente não tem como. Sabe, irmã Antônia, nós somos metodistas, a gente tem uma raiz arminiana, né? Sim. E ela é muito forte no nosso ministério, né? Mas tem hora que eu penso que Deus ele tem algumas coisas que ele já predestinou, entendeu? Eu não estou falando de teologia, estou falando da experiência da vida, sim. né? Porque parece que a gente não consegue resistir a esse chamado, entendeu? Ao propósito de Deus. Então, eu nasci num lar evangélico, meu pai missionário, meu pai foi o nosso primeiro missionário no exterior. Eu fui com 6 anos para Portugal e ele foi para lá fazer a obra em 1977. Pela Metodista. Pela Metodista. Ah, sim. Meu pai era pastor da nossa maior igreja denominacional aqui no Brasil, mas recebeu um chamado do Senhor e ele foi para Portugal. Virou as costas a todo aquele aparente sucesso que estava tendo para poder... É a oferta, né? Você é a oferta. Você que está se sacrificando. Você está se colocando no altar. Sim. E então, ele foi para Portugal e eu fui com 6 anos, 7 anos de idade. E ali a gente foi caminhando. Lá ele como missionário, ele e minha mãe, muitas vezes saindo de casa, nos deixava, né, nos nossos afazeres, porque eles tinham que estar disseminando a palavra, era aquele evangelismo de folheto, né, de entrar nos trens, nos ônibus e levar a palavra nos ar livres, né. E a história dele é muito linda. Ele vai vir aqui no mês de novembro, vou pedir para ele vir aqui para você. Olha, que honra! A história dele é muito linda. Ele chegou em Portugal primeiro, foi 3 meses antes da gente. Desembarcou do avião com uma sanfona, um megafone e uma mala de roupa. E dali ele foi para a Praça do Rocio, que é, vamos dizer, o centrão da cidade, né? E ali, pelo Espírito Santo, ele já começou num ar livre, começando a tocar sanfona. Era um dia de Páscoa, né? E ali, com o megafone, pregando o evangelho. Isso foi um fato na época, saiu nos jornais do país, né? Do missionário brasileiro que chegou. E aí, no final do culto que ele fazia ali para Deus, aí tinha um momento de evangelizar ali, mais o rosto a rosto, né? Sim. E ali é que ele começou a criar relacionamentos que depois desencadearam na nossa igreja lá, que é uma outra história, né? Mas a gente... Então ele foi um dos pioneiros lá em Portugal. Foi o nosso primeiro missionário da nossa denominação para fora do país, foi o meu pai. Sim. E então, nessas saídas, andanças, ele sempre nos educou. Nós somos 3 irmãos e uma irmã, de forma muito, né, muito necessária, que é aquela educação, né, que a gente raramente vê hoje em dia, né? E que a criança, a Bíblia diz que a estultícia, né, aquele engano, aquela manha, está ligada à criança, né? E se os pais não souberem educar direito, a Bíblia já fala, a mãe não precisa ficar envergonhada. Ai, meu Deus, essa criança me deixa... Não, a Bíblia já está falando que ela vai fazer isso contigo. É verdade. Né? Porque a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. É verdade. Está lá na Bíblia. É isso né? mesmo. Ninguém familiar seu precisa falar. E ninguém. É verdade. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa educar. Eu digo que a gente cria pato, galinha, passarinho. Filho a gente educa. Né? Então, nossa, que forte, pastor. Educação, porque é por debaixo de princípio. Criação é debaixo de instinto. Como é que você cria animal? Joga ração, eles vêm, comem. Isso tudo é instinto. Sim. Ninguém precisa ensinar para ninguém. É mesmo. Mas educação é senta aqui no colo, isso aqui mesmo. está correto, aquilo ali não está certo. Então, as crianças precisam de educação. E eu fui educado. E meu pai sempre, desde cedo ali, né? Pegando um menino de 7, o outro de 6, o outro de 5, e a minha irmã com 1 ano e meio, e eu tendo que tomar conta, né, de ser mordomo dessa família nas andanças. Isso foi me despertando muito cedo para as coisas mais organizadas, né? Para você acaba sendo cobrado de uma forma correta por você ser organizado, de forma que eu fui, quando chegou a idade, ainda era jovem ainda, não tinha feito 18 anos, eu quis sair de casa já, né, porque eu queria agora ganhar a vida. Sim. Né? E aí meu pai me emancipou, e aí eu pude sair de casa aos 18 anos e então começar a minha vida profissional.
Eu queria pegar todo aquele conhecimento que ele passou para mim, toda a seriedade, né, toda a responsabilidade. Agora eu estava pronto para poder... E qual a área que o senhor ali se descobriu na juventude? Computação, né? Eu fui programador de computador, né? Numa época que tudo estava começando, tudo estava bem no início, na década de 80, então era uma demanda muito forte, né? Então todo mundo queria ter um computador, uma escola, uma empresa, e havia poucos programadores, né? Então essa foi uma parte que eu fui lidando com o processo. Isso me ajudou muito na vida. Quando eu vejo José no Egito, né, você percebe que Deus colocou ele na escola certa, né? Então foi um tempo ali de cerca de 12 a 15 anos que ele passou de perrengue, mas aos 30 ele estava sentado na cadeira de governador do Egito. Interessante que quando ele chega para o faraó contou o sonho, ele trouxe o significado. Primeiro ele disse, isso não está em mim, está em Deus. Está em Deus. Vamos orar. Então, ou seja, a gente não dá palpite ou opinião no sobrenatural. Você não pode dizer eu acho. Ou você sabe ou você não sabe. E quando você não sabe, você diz, vamos buscar a revelação. A oração é importante, né? A oração. Uma vez um crente falou comigo assim, eu falei, olha, irmão, nós temos que orar. Eu trouxe problemas, né? Aconselhamento. Sim. Eu falei, olha, então nós vamos orar. Ela virou para mim e falou, pastor, mas é só orar? Eu falei, irmã, orar é tudo que a gente pode fazer agora. Ou você quer testar mais alguma coisa? Quer tentar mais alguma coisa? Porque o ser humano deixa a oração por último, quando quase tudo está perdido. Aí, em vez de procurar aquilo que a gente falou no começo, o povo da crença é um povo que a oração virou uma crendice também, quase que um abracadabra, quase que uma reza. É mesmo, né? pastor. E não é aquela coisa do Daniel de orar 3 vezes ao dia, né? De estabelecer aquilo, não como uma reza ou como um rito, mas é o seu momento com Deus. Isso é muito importante. É o seu sacrifício. E que não é algo repetido, é uma conversa, não, né? Você vai contar seu dia, você ali. Vai contar sua situação, vai agradecer. É um momento, é uma intimidade que você tem, né? Isso mesmo. Então assim, algo diferente. Nessa área, a gente vê que o Daniel, o José, quando o faraó contou o sonho, ele vamos orar. Aí depois ele trouxe a revelação. Sim. Aí, quando ele falou, nós vamos ter 3 anos e meio de vaca magra, vaca gorda primeiro, vai ser maravilhoso, depois vai ser um tempo ruim. Aí o faraó, o que nós vamos fazer? Agora o José não respondeu, vamos orar. Ele falou, você vai separar todos os anos 20% do que você conseguir. A estratégia. Ou seja, ali, agora não é só a oração, Sim. agora é o seu intelecto, é aquilo que é a sua expertise, aquilo que Deus te deu ao longo, porque ele administrou uma casa. E os dois, né, pastor? Ele administrou uma casa, depois administrou uma prisão, mesmo. E agora ele vai administrar o governo. Tem gente que já quer começar administrando o governo, sem experiência. Sim. Né? Não tenha pressa. O que eu sei é o seguinte, a hora certa virá. Pastor, mas o tempo está passando. Olha, Deus é Senhor do tempo. Né? Com certeza. E para Deus, um dia é como 1000, 1000 é como um dia. Não fique preocupado. O tempo é a única coisa que a gente não pode comprar, negociar, adiar ou abreviar. Só que Deus é o Senhor do tempo. Então, a única coisa que ele acho que a gente está, acho que no nosso poder ali é tentar administrar um pouco, que ainda nem tudo sai do nosso jeito. É aquele caso do Daniel na cova dos leões. Sim. O rei Dario chegou e falou, Daniel, tudo eu tentei. Ele tentou o dia inteiro tentar mudar aquela lei. Sim. Aí no final ele fala assim, agora o teu Deus, a quem tu serve, é ele que vai te ajudar, porque botou a pedra e falou, agora já foi. Então às vezes a gente tenta tudo. Não deu certo, tem hora que, pastor, é só Deus. Então amém. Se é só Deus, confia. Então tá na melhor mão. Tá na melhor mão. Porque às vezes a gente confia em tanta gente, que na hora de confiar em Deus, a gente gastou a confiança toda com o mundo. É verdade, pastor. E aí, eu não confio mais. Bem colocado. Você não confia porque você confiou em todo mundo. É verdade. Menos em quem realmente poderia te dar uma oportunidade, né? E pastor, e você nessa época que você estava começando a sua carreira ali, se eu pensava assim,
pastor eu não quero ser. Nunca. É o que eu disse. Você pensava assim? Sim, não, Porque jamais, deu a curiosidade. Jamais. Né? Jamais, tipo assim, de olhar para o seu pai, toda a trajetória, para o seu avô. Aí é uma vida, vamos dizer, sofrida, entre aspas, né? Muito difícil. Muito eu não queria difícil. aquilo para mim. Sim. Né? Porque é o que eu disse. Se o filho de pastor quer ser pastor, tem alguma coisa errada aí. A menos que haja um chamado de Deus. Por quê? Só que o chamado, ele se manifesta da parte de Deus, não é da parte do homem. Sim. Né? Então, por quê? Meu pai é daquele tempo, é dos pioneiros, dormindo em esteira, nos fundinhos da igreja, entendeu? Nossa. Não era casa pastoral, não tinha carro, não tinha nada. Minha mãe, foi me ganhar no hospital. O primeiro médico que ela viu foi na hora do parto, né? De ônibus, indo para a maternidade, um tempo de muita dificuldade, né? Então, você não quer viver isso. Graças a Deus, eu tive pais que me ensinaram que isso não era um ministério, mas isso era uma escolha deles. E isso me ajudou muito. Por quê? Porque tem gente que cresce revoltado com Deus. Sim, sim. Meus pais sofreram por causa de Deus. Não, sofreram por causa de uma escolha. Isso mesmo. Agora, eu sei de uma coisa. Tudo que a gente colocou no altar, ao longo da nossa vida, e os meus pais, e hoje o Senhor sempre nos abençoou. Tudo que você coloca no altar. Não como um vítima, mas como uma escolha. Dizer, Senhor, eu estou colocando diante do Senhor isso aqui no altar. O Senhor vai abençoar. Eu tenho exemplos disso na minha vida, sabe? Desde cedo, desde pequeno, desde no começo da minha trajetória ministerial. Porque meu pai sempre falando, olha, eu vejo, porque o meu pai é um homem espiritual, então ele tem a visão que a gente não tem ainda. Sim. Nossos olhos não estão abertos na adolescência, né? Você tem um chamado ministerial e tal, e eu sempre protelei. Tanto que, por ser proativo e por ter essa coisa de programador, da gente estabelecer os processos das coisas, de eu conhecer muitos negócios, né? Eu pensei assim, eu fiz faculdade de matemática. Pastor? Só que eu fiz o seminário junto. Por quê? Porque eu ficava ouvindo, eu pensava, meu pai fala tanta hora, vai que esse negócio dá certo, eu já quero estar preparado, porque eu também, eu não queria ser pego de surpresa. Eu queria estar preparado, né? Então, e aí num belo dia, depois do meu, foi logo no ano do meu casamento, casei muito cedo com a minha esposa, tínhamos 20 anos de idade, e foi a minha melhor amiga na época, né? Eu queria casar com 30, né? Mas aos 20 eu descobri a melhor amiga que eu tive. Olha, e foi legal. A melhor coisa foi casar Que com a Simone, bênção. né? Minha esposa, nesses anos todos. E mesmo nos anos que a gente tem ministério, tem de casamento, Que nossa bênção. vida foi sempre pautada no altar, né? Nossas filhas nasceram enquanto éramos missionários em Portugal, né? Porque depois retornamos para Portugal, né? Porque aí já foi a minha experiência, né? Sim. Então, num belo dia, eu estava de férias na casa dos meus pais, entrou um pastor que eu conheci naquele momento, ele não me conhecia, meus pais não estavam ali, ele virou para mim e falou, jovem, né? Deus tem uma obra na sua vida. Eu, tá certo, tenho, se eu ouço desde, mas é para já. Eu falei, tudo bem, já. Não, vai ser esse ano. Aí eu já me endireitei no sofá, né? Que eu estava no sofá. E eu já tenho um lugar. Deus já tem um lugar para onde você vai. E aí bateu aquela coisa. Opa. Que lugar é esse? Portugal. Quer dizer, o homem não sabia quem eu era, entendeu? E jamais nos veríamos retornando a Portugal depois que saímos de lá, de 7 anos depois, né? E não fazia parte dos planos. Sim. Né? A gente tem planos e Deus nos surpreende, né? É verdade, nos planos. pastor. E aí eu fui pego de surpresa, porque você vai dominando tudo ali. Não, eu sei que tem um chamado, eu sei que... Aí Deus fala, não, mas tem um lugar você não esperava. Aí Quando falou Portugal, coração... o gelo veio, entendeu? E Deus não é homem para mentir, né? Nem filho do homem para se arrepender. E fato que isso foi em março
Quando foi em dezembro, a gente estava em Portugal. E aí, depois do intervalo, pastor, você vai contar como foi essa experiência em Portugal. A gente já retorna, viu? Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Coisas que ninguém te conta sobre a Atos Telecom. Muita gente conhece a Atos, mas não sabe a história por detrás dela. A Atos nasceu com um propósito simples, de levar a internet de qualidade, humana, para as famílias e empresas da nossa região. Desde o começo, nós entendemos que a internet não é apenas um sinal, é conversa com os amigos, encontro com a família, trabalho, estudo e oportunidade. Por isso, não entregamos apenas internet, construímos relações de confiança e conectamos pessoas ao que realmente importa. Comenta aqui há quanto tempo você conhece a Atos Telecom e vem fazer parte da nossa história. Quero anunciar pra vocês aqui, a gente recebeu esse mimo aqui, ó, da nossa consultora da Natura, a irmã Mari. Ela mandou pra nós esse presente aqui, eu quero anunciar pra vocês, viu? Ó, e vamos abrir juntos esse presente. Olha, ela é uma consultora diferenciada. E ela é nova parceira aqui do programa, viu? E ela mandou esse presente pra nós aqui. Olha, um creme hidratante. Vamos abrir junto aqui. Um body splash. Não sei se eu falei direito. E sabonete, olha, é da linha framboesa e pimenta verde. Olha, Mari, muito obrigada, não acertou, porque eu gosto desse tipo de fragrância. E ela não mandou só isso, não. Ah, tá, achei o cartãozinho, ó. O cartãozinho aqui que ela mandou pra nós. Olha aqui, ó, amostrinhas de um perfume do Caiaque e Lia. E um batom, gente, olha, nossa, a Mari, ela é uma consultora diferenciada, viu? E olha a embalagem, que linda que veio, gente. E ela mandou aqui, ó, um recadinho, que a bondade do Senhor nos acompanhe e nos siga todos os dias da nossa vida. As bênçãos irão te acompanhar por onde você andar. Deuteronômio 28:2. Ai, obrigada, Mari. Olha, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo presente. Olha, gente, que lindo. Ah, tá. Ela também trabalha, gente, quero falar pra vocês, com crochê. Olha o que ela mandou pra nós. Nossa, muito lindo. Eu vou abrir também aqui só um pra vocês verem o detalhe do trabalho da Mari. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, ela arrasa, viu? Então, já encomende o seu tapete, já encomende o seu produto da Natura. Se você não tem consultora da Natura, eu vou até colocar aqui, que eu não conheço esse cheiro, mas eu acredito que eu vou gostar. Muito bom. Delicioso, gente. Então, ó, encomende com a Mari. O telefone dela vai passar aí na tela, tá bom? O cartãozinho. Deus abençoe, Mari. Muito a sua vida. Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor, Mary Gomes Consultoria de Beleza. Voltamos, glória a Deus. Gente, Aleluia. Olha, tá sendo extraordinário esse bate-papo hoje, viu? Assim, Deus tem dado um direcionamento abençoado aqui neste bate-papo e daria para umas 3 horas, né, pastor? Por aí, é uma vida, né? É uma vida. Mas nós vamos precisar resumir a história. Mas antes disso, quero falar para vocês do mimo que enviaram para nós. Olha, eu vou abrir aqui junto com vocês esse presente, esse mimo que nós recebemos. Eu já peço que vocês, ó, já sigam a pastora. Ó, é Bolsa Keila Belos. Então, olha o que tem aqui dentro. Imagine o que tem aqui dentro. Vamos abrir juntos? Bora abrir? Oh, meu Deus. Nós recebemos? Não, só você, né?
Nós recebemos, mas... esse nós aí, né? Olha aí o presente. Olha que lindo, hein? Na verdade, o que eu quis dizer, pastor, é que você crê recebeu, né? Olha que chique, hein? Ela que faz, é? Não, ela vende, ó. Mas, olha, lindíssimo. da Carmen Steff, pastor. Ela personaliza? Na verdade, ela é representante, acredito, né? Olha que linda essa bolsa, gente. E tem mais alguma coisinha aqui dentro, que ela disse que mandou um mimozinho aqui. Olha, ela mandou um mimozinho aqui, ó. Que essa peça acompanhe você em cada uma das suas conquistas diárias. Ai, gente! Pastora Keila, muito obrigado. Parabéns. Oh, meu Bom Deus, gosto. que lindo. Deus abençoe, pastora Keila, a sua vida por esse mimo. Amei. E olha, tava precisando mesmo. Vou falar para vocês, tava precisando. Chegou no momento certo. Deus, ele é tão bom que ele nos surpreende. Eu sabia que esse dia ia chegar, pastor. Nós né? Estávamos precisando, não? Você tá precisando. Eu tava precisando. Então agora já não é mais nós, agora é eu. Eu tava precisando, pastor. Certo. Parabéns. Através de você crer. Gente, parabéns. É tão bom ver pessoas com bom gosto, né? Sim, pastor. Sabe que isso é uma coisa que eu já andei em muitas cidades, muitos lugares. E toda vez que alguém, não importa o lugar, mas faz as coisas com esmero, com zelo. Sim, com carinho, né? Com carinho né? e de bom gosto. Isso, para mim, fala muito da pessoa. Fala mesmo, né? pastor. Fala muito. Deus abençoe a pastora Keila, né? Isso, a pastora Keila que enviou. Muito obrigado, viu, pastora Keila? E para você que deseja também nos presentear, estamos abertos a receber, viu? Estamos abertos a receber. Nós, pastor. Nós. Bom, tem um pudim ali, eu gosto muito, aliás, é a minha sobremesa favorita. Vocês sabem dar uma rifada. Vamos degustar já pudim, o pudim. Deus abençoe. Vamos voltar ao bate-papo, né? Depois o pessoal tira aqui para mim, tá? Olha, se você também deseja ser um patrocinador, um parceiro do programa, entre em contato aqui no WhatsApp que vai aparecer na tela e você possa abençoar. Vamos ser parceiros, um abençoando o outro e assim vamos fazer o nome do Senhor ser glorificado. Você enviando, como a pastora Keila mandou a bolsa, né? Divulgando a empresa dela, né? E eu divulgando a sua empresa. Você crê divulgando a sua empresa, tá bom? Então, vamos ser parceiro? Entre em contato conosco aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos voltar ao bate-papo, pastor, que a gente não tem muito tempo. É verdade. Está indo para o final e o final não chegou. Pastor, pois é. Pastor, então, nessa trajetória que você resistiu ao chamado de Deus, né? E aí, quando você recebe essa notícia, é para logo, né? Então, foi algo impactante ali, né? Foi. Ali eu já fiquei com a antena ligada, né? Eu entendia, né, que Deus tinha me chamado para o ministério de servir, né, de sustentar a obra, né? Porque a obra de Deus ela é feita com as mãos de quem oferta, com os joelhos de quem ora e com os pés de quem vai. Então Isso alguém mesmo. tem que orar, alguém tem que ofertar. E eu entendia que deveria ser quem ofertava. Então todo o meu intelecto, tudo que foi gerado em mim pela vida, pelo meu pai, pelo ensinamento da vida, eu entendi que eu ia colocar aquilo a serviço do Senhor. Então eu queria ser o melhor empresário, fazer do melhor para Deus, ganhar para Deus, né? Só que Deus pensou diferente, né? Então, diante de tantos planos que eu tinha para a minha vida, um belo dia eu tinha acabado de ter um debate com meus pais, principalmente com meu pai, que ele falando, você tem que ter um ministério, Deus tem para a sua vida, e isso me incomodava muito, né? E eu falei, não, pai, Deus vai me usar para sustentar a obra, sustentar missionários, como eu já faço, abençoando muitos missionários. Na nossa época tinha muitos congressos, convenções, né? Eu bancava ônibus, pessoal para ir para os congressos, então, que era no Rio de Janeiro. Estruturalmente financeiro você já tinha, né? Já estava bem, né? Então eu achava que era assim. Então o último debate que eu tive com meu pai foi esse, nesse sentido. E dali eu fui para uma convenção, um congresso, né, de jovens. E nesse belo dia, nesse congresso de jovens, não teve vigília, que sempre havia no sábado para domingo, sempre era normal ter uma vigília. E o senhor tinha quantos anos nessa fase? Eu tinha 19 anos. Ah, sim. 19 para 20. E nesse congresso, aí os amigos meus lá no Rio de Janeiro, lá em Xerém, ali na Baixada Fluminense,
Falaram, olha, está tendo uma vigília de uma igreja lá em Saracuruna, um lugar bem, um pouquinho distante, né? Vamos para lá? Falei, vamos, jovem não quer dormir, convenção de jovem, vamos passear, era 1h, andando. Chegamos cerca de 2h numa casa que devia ter umas 100 pessoas orando ali. E aquilo era uma confusão do ponto de vista do homem racional, né? Sim. Confusão, profecia, grito, chorando, rastejando, e gente vendo varão, gente vendo espada. E eu pensei, isso aqui não é para mim, não. Eu sou o homem do computador, o homem do racional. Sim. Eu fui para fora da igreja e fui para o bebedouro, fui beber água, estava muito quente. Quando eu fui para o bebedouro, eu ouvi uma mulher saindo da casa, sapateando. E ela rodando para lá e rodando para cá. Ela ia sapateando, né? E eu pensando assim, meu Deus, só falta essa mulher vir para cima de mim. Tanta coisa aqui para acontecer, né? E eu botei a mão no bebedouro para apertar, para beber água. Quando eu pus a mão, ela segurou nesse braço. Eita. Segurou forte. E disse, assim diz o Senhor, não quero mais o seu dinheiro. Que tapa e na cara. voltou, sapateando do jeito que ela veio, ela voltou. Nossa, Então, assim, pastor. foram duas palavras muito fortes. A partir desse momento, como Deus falou para Paulo, né, Saulo, duro é você ficar ali lutando contra prisões, que nesse caso é uma prisão boa, né? Propósito, onde eu falei lá no começo, apesar de arminiano, mas para mim Deus já destinou ali, escolheu. Sim. Você não adianta ficar lutando contra o que Deus tem para a isso. sua vida, Sim. o teu chamado. Meu Vamos Deus, dizer que, top. como arminiano, né, a salvação é para aqueles que receberem a Cristo como Senhor. Mas para ministério, se Deus te chamou, você tem que ir. Não tem essa história de não vou, ou vou dizer não ao chamado. Você vai ser infeliz. É mesmo, né? pastor. Aí eu não vou contar mais detalhes, senão a gente vai perder o tempo aqui. Mas eu ainda insisti um pouquinho nos negócios, aí as coisas começaram a não dar certo. Né? Porque Deus... Aí eu fui ficando chateado. Mas não pode você ficar chateado, você tem que ser fiel ao chamado do Senhor. Né? Sim. E de forma que foi a melhor coisa que eu fiz. Minha esposa me abraçou, eu lembro da conversa com ela até hoje, por quê? Porque ela, a mãe, me fizeram prometer que eu nunca ia ser pastor. Imagina você chegar com teu esposo e você já preocupado, ó, você não vai ser pastor igual seu pai, não. Não, isso não quero para minha vida, jamais. Não, entendeu? Agora, com chamado, com palavra profética e tudo, senta E ela vamos estava conversar. no dia que você Nesse recebeu? dia da profecia, não. Ah, sim. A gente ainda estava noivo. Ah, sim. Aí sentamos, aí eu falei com ela, meu bem, pois é, né? A gente tinha um plano, agora tem um chamado, eu preciso saber qual vai ser a sua posição. Sim. Porque eu te escolhi como esposa, eu não vou te deixar. Então, se você for comigo, a gente vai junto. Se você não for, a gente não vai. Né? Porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra a melhor coisa, né? Então, para mim, era melhor ter a minha esposa, né? Aí ela, muito sabiamente, disse, o teu Deus é o meu Deus e o chamado seu é para nós. E ali nós fomos. Né? Uma história muito linda. Como eu disse no começo, o chamado, ele não é romântico, né? Muito difícil, começo. Na obra missionária em Portugal, muita dificuldade. Cabeça dura minha também, né? Porque Por causa da resistência, porque o seu resistiu um pouquinho, queria fazer as coisas do seu jeito, né? Queria fazer do meu Enquanto a gente jeito. não entender que é do jeito dele, e é pra ele, e é por ele, aí a Eu gente lembro quebra a que cabeça um pouquinho. Nos nossos primeiros meses, a gente, na obra missionária mesmo, eu tinha que contar as moedinhas para comprar pão. Meu Então, Deus, pastor. como diz a palavra, fome não passamos. Sim. Né? Mas a Bíblia diz que o Senhor suprirá todas as nossas, Necessidades. não as vaidades. O iPhone 17 é outra coisa. Você vai orar, não. Você vai trabalhar para comprar. É verdade. Agora, o pão você não vai deixar de verdade. comer. Então, a gente teve que fazer continha, eu tinha que fazer conta para comprar 2 pães e falava, ó, essa semana a gente vai tomar café da manhã. Semana que vem a gente faz jejum de manhã e toma o café da tarde, para não perder o hábito. Né? Muito difícil, muito. Mas eu coloco tudo isso como uma oferta agradável a Deus, sabe? Sem traumas, porque eu Pastor. tinha noção do chamado. Sim. O chamado, por isso que é o que a gente disse no intervalo aqui,
O jovem, ele tem que ter noção do chamado. O chamado não pode ser do pai, do avô, do irmão, do seu líder espiritual que falou, Deus tem algo para a sua vida. Ele pode lançar uma semente na sua vida. Mas o chamado é algo que tem que testificar você e Deus, né? É você e Deus. Eu me lembro de um jovem que chegou para mim e falou que tinha um chamado. Eu falei, você não tem chamado, não. Não, mas eu tenho, eu quero que o senhor me dê chance. Eu falei, não, você vai se tratar primeiro, ele tinha algumas dificuldades. Não, mas eu vou falar na cidade toda que o senhor é contra mim. Eu falei, pode falar. Você pode falar para todo mundo. Pastor Calegari não me apoiou no ministério. Porque se você não conseguir passar por mim, meu amigo, quando o diabo aparecer na tua frente, tu está perdido. Verdade. Então, se eu sou o problema da tua vida, para você não ser um servo de Deus, então é muito fraco o teu chamado. Se o teu chamado é porque eu disse não vou te apoiar, então, olha, tu está perdido. Né? É verdade. Por quê? Porque se Deus chamou a gente, Ele vai sustentar. Sim. Né? Aonde Ele pôs a mão, Ele vai cuidar. E eu tenho visto ao longo desses anos, 34 anos, desse cuidado do Senhor. E, onde pastor, a gente chegou, de onde a gente saiu e aonde a gente Uma chegou. dúvida, quando você recebeu a profecia, que ia ser logo, quanto tempo demorou para que viesse cumprir essa profecia? Um ano. 1 ano. É. Você estava casado 10 meses, já? A profecia foi em fevereiro, eu casei em março. E Deus é tão bom que a família da minha esposa, a mãe, a irmã dela, estava de férias lá. Meu pai era pastor em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea. Sim. Minha família da minha esposa de Governador Valadares, Minas Gerais, interior de sim. Minas. Então elas tinham ido lá de férias. Então foi tão bom que na hora que aquele pastor deu a palavra, a minha sogra e a tia da minha esposa ouviram. E elas são cristãs, né? Então, aquilo foi... Deus fez tudo certinho na hora certa. Quem tinha que ouvir, ouviu. Sim. Né? E aí, como eu sou muito proativo, todo o rio deságua no mar. A gente que está aqui numa região de muitas águas, na Amazônia, né? A gente anda de avião e vê aquele rio lá cheio de voltinha, mas tudo vai parar no mar. Tudo vai para o Madeira, do Madeira vai lá para o Amazonas, e do Amazonas vai desbocar lá no Oceano Atlântico. Sim. Então, não fica dando muita volta não, gente. Se Deus chamou, não fica fazendo teste. Mesmo. É o Dalan, é o teste de Deão. Agora, fica nessa conversa fiada não. Já se entrega logo ao Senhor, entendeu? O Senhor certamente vai abençoar a sua vida. Porque fiel é aquele que fez a promessa. É verdade. Que a quem ele chama, ele capacita, né? Como se costuma dizer, né? Deus, ele capacita os que são chamados, né? Algum momento o senhor se arrependeu de ter tomado de o Senhor Jesus ter forçado o senhor a aceitar o chamado? Não, nunca. Eu tive, vamos dizer assim, 1 ano de reflexão. Mas foi só 1 ano. É o que a Bíblia diz. O choro pode durar, pode chorar uma noite só. Uma noite. Mas no outro dia tem que começar a sorrir e viver. Então, eu tive 1 ano porque eu me preparei para uma vida. Né? Sim. Minha questão pessoal. Né? Eu me preparei para uma vida. Como que eu sonhei e não aconteceu, então eu precisei me encaixar no projeto de Deus. Tem um texto muito interessante de Davi, quando ele estava lá, logo no comecinho do ministério dele como rei, e teve uma hora que ele pegou os pais e deixou numa cidade ali. Ele ainda não estava, tinha Saul ainda, ele não estava firmado, né? Então, Davi deixou os pais numa cidade e ele disse assim para Joabe e os cavaleiros com ele que estavam ali: eu vou deixar minha família aqui até que eu saiba o que Deus tem para a minha vida. Então, o chamado, talvez hoje você que é um jovem, está aí debaixo de um chamado, mas o chamado não pode trazer confusão na tua casa. Entendeu? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a gente leu aqui já hoje. Então, uma vez que veio o chamado, as coisas tinham que se encaixar agora, entendeu? Para dar tudo certinho. Eu passei 1 ano de avaliação da minha vida. Aí aquela frustração que é você se render aos pés do Senhor, como a gente falou aqui no começo, a das coisas mais lindas que a Bíblia fala, o salmista, é render. O que é rendição? Rendição é você pegar as tuas armas, jogar no chão e dizer: eu não vou mais confiar, eu vou me entregar por inteiro.
e a gente se render aos pés do Senhor foi muito bom. Eu tive um ano de conflito, que é esse tipo de conflito, não de dúvida do chamado, mas como eu vou alinhar o chamado com a minha vida atual. Como fazer? Talvez eu fiz da coisa mais difícil, que foi largar tudo para trás e abraçar o ministério. Entendeu? Mas é um tempo que estava só, eu e minha esposa, então é um tempo que você pode fazer abrir mão de algumas coisas, né? Sim, pastor. Eu fiz uma oração a Deus, que é aquela oração de tolo, de jovem. Falei, Deus, tudo que tiver que sofrer no ministério, de necessidade, eu quero sofrer agora no começo, que é só eu e a Simone. Não quando tiver os filhos. Deus ouviu essa oração, é isso que eu quero, então você vai, entendeu? Então, assim, hoje eu sei bem de onde o Senhor tirou, o que Deus fez e onde Deus nos colocou. Né? E isso não é mérito nosso, né? Nem mérito, nem privilégio. É responsabilidade. É responsabilidade. Porque aquele que Deus deu 5 talentos e ele trabalhou, aquele unzinho que sobrou do homem que guardou o talento, Deus deu porque tinha mais. Né? Porque isso não é mérito, pagamento de nada, porque tudo é do Senhor. É responsabilidade. E eu sou muito feliz a Deus por isso. Pastor, e para nós finalizar, queria que você deixasse conselho para os jovens que querem, né, se candidatar para o ministério. Primeiro conselho é não se candidate. Pronto. Primeiro conselho, não força o processo. Sim. Descubra para o que Deus te chamou. Claro que a gente não conversou aqui, mas, por exemplo, eu tinha talentos. Sim. Eu aprendi a tocar teclado desde cedo, acompanhando meu pai, aliás, sanfona primeiro, depois teclado. Né? Então aí você vê que há um talento. Todos nós temos um talento. Né? Em cima do talento vem o dom. Certo? Porque Deus não vai chegar aqui e eu vou orar, receber uma oração e sair cantando igual Anderson Freire. Não vai acontecer isso. Eu já tenho a voz do Anderson Freire e essa voz vai começar a ser a serviço do Senhor. Sim. Então, por quê? Todos os trabalhadores do tabernáculo, eles tinham seus dons. O ourives, mexer com ouro, o da madeira. Só que para servir no tabernáculo, eles tiveram que ser ungidos. Ungir é consagrar. É aquilo que ele falou, separar. E aí é que vem o dom. Então, o seu talento é talento até que vire dom nas mãos do Senhor. Né? E o seu dom é que vai apontar para o seu ministério. Então, no meu caso, eu comecei tocando na igreja, na época que só cantava hino da harpa. Né? Aí começaram os corinhos. Entendeu? Aí eu lembro que meu pai, como pastor, falava, agora o ministério de louvor vai cantar um hino. Né? Então a gente ensaiava a semana para cantar um hino no domingo. No meio ali do culto das irmãs que cantou o coral, os adolescentes, agora o Ministério de Louvor. E a gente tinha que dar o nosso melhor ali, entendeu? Ensaiava às vezes a semana, todos nós, os músicos, né? Numa época que não tinha Ministério de Louvor ainda. Então, assim, só que aquele grupinho que a gente se reunia para tocar, eu também compartilhava a palavra de Deus com eles, entendeu? Então, ali você percebe que o seu talento, né, ele recebe um dom de Deus. O dom é para avalizar o teu talento para ser a serviço do Senhor. E ele vai apontar o ministério. Então, jovem, você não tem que ir atrás de chamado. O chamado já existe. O chamado vem de lá para cá. Vem de lá, isso. Entendeu? Agora, sinais existem. Primeiro, o seu talento. Qual é? Né? Em cima do seu talento, Deus vai te capacitar para colocar esse talento a serviço do Senhor. Glória a Deus. Né? Não existe esse talento do pastor. Não, ninguém tem talento de pastor. O que existe é um comunicador, alguém que está trabalhando numa mídia, alguém que está trabalhando na música, alguém que está servindo. Isso é talento, né, pastor? Talento, porque você vai pegar alguém para pôr na porta da igreja com a cara fechada? Não tem. Sem ser uma pessoa espontânea, com um sorriso aberto. Sim. Não, esse de cara fechada a gente põe para tomar conta de criança bagunceira. Né? Esse que eles vão ter medo dele. Agora, lá na porta da frente, pessoas que já têm. E ali o talento natural de receber as pessoas vai ser usado pelo Espírito Santo para cuidar de gente. É verdade, pastor. Porque é isso que nós fomos chamados para fazer, cuidar de gente, não cuidar de prédio. Né? Eu vivi esse tempo, né? Essa transição de geração, né? De gente que construía prédio
E eu tive que sair dessa coisa de construir prédio para poder cuidar de gente. Sim. Aí para um outro dia, num outro momento, Aí é outra eu vou história, falar do que né? a gente fez aqui em Porto Velho, né? Que foi um tempo muito agradável aqui, muito gostoso, onde eu tive que tomar uma decisão de cuidar de gente, né? Sim. Onde a gente tendo o nosso imóvel próprio, comprado com o sangue dos irmãos, sacrifício de gente que pregou o prego, furou, mas está aqui, ali na escadaria ali da Paulo Leal, aquela igreja sim, é bem famosa. antigo lá, tá. sim. Pois é, nós tivemos que, dentro da nossa realidade, nós fomos a primeira igreja que tinha um templo próprio, teve que alugar um imóvel. Para nós isso foi um protagonismo, Sim. não era aceitável isso, né? Alugamos ali na 7 com a Marechal para poder receber gente. E alguns falavam, não, mas você tem que comprar. O dinheiro, ele tem que nos servir, não é a gente que serve o dinheiro. Então, aquilo que era arrecadado com o recurso, a gente investia nas próprias pessoas, né? Sim. Então, foi um tempo muito bom, muito agradável aqui. E hoje, estando em Porto Velho novamente, eu posso não colher nada, porque essa plantio é do Senhor, né? Mas eu posso me regozijar com um jardim lindo de vidas, como da pastora Sim, Sila. Sila, que a gente encontrou aqui hoje. Sim. É fruto dessa semeadura lá atrás, né? Que bênção, É bom né? demais. Então, jovem, não vá atrás de nada, porque Deus vai vir atrás de você. Fique tranquilo. O chamado vai chegar. Vai chegar. Quando você não espera, Não quando tenta você não atropelar, quer. né, pastor? Não tenta força, atropelar. por quê? Porque não é a tua hora. Aham. Entendeu? A gente não pode ser precipitado. É. Né? Eu falo muito para lideranças, o líder não ser um líder precipitado. Sim. O líder precipitado, ele bota tudo a perder. É verdade, pastor. Né? Ele perde o time da hora, ele dificulta as coisas. Né? Quer deixar um recado para alguém, mandar para sua esposa? Pode ficar à vontade, pastor. Ah, meu Deus. Um abraço. Minha esposa já deu o recado todo dia, né? É, Hoje né, já pastor? falei que a amo. Eu casamos com 20 anos São de idade. quantos filhos vocês têm? Duas meninas, Duas Isabela meninas? e Rafaela. Olha que bênção. E casamos cedo, com 20 anos, eu não sabia nada. A gente fica prometendo ali na riqueza, na pobreza, enfermo, com saúde. na hora do vamos até ver, que a menino. morte separe. Você com 20 anos não está pensando em morrer, está pensando em viver bastante. Tudo que o pastor mandar repetir ali, ele está repetindo. Entendeu? Então, mas hoje eu tenho assim um apreço pela minha esposa muito grande, sabe? Eu sei por que Salomão escreveu Provérbios 30, onde ele diz, mulher virtuosa, quem a achará? Coitada, ele nasceu na época errada, não nasceu nesse ano, nessa década que a gente está vivendo, que a mulher virtuosa eu achei, viu, Salomão? Eita, glória, olha aí. Achei lá em Governador Valadares, Minas Gerais, uma mineira, né? Mãe das minhas filhas, mulher de Deus. Meu ministério hoje jamais seria o que é sem Amém. a presença dela. Porque Deus fez tudo certinho. Nos uniu quando éramos muito amigos, né? E essa amizade gerou em nós o desejo de compartilhar a vida um do outro e de casamento, verdade. né? Que bênção, pastor. Então eu quero deixar para ela essa palavra e para você que está aqui, chegou, pegou a coisa andando, ou chegou até aqui, Jó 14, 7 diz assim, há esperança para uma árvore. Né? Sendo que ali não está falando de árvore. Ali está falando de um homem quebrado. Sim. Que foi no chão, que foi no pó, na cinza. Eu não sei que estado está você que está ouvindo a gente, mas há esperança para uma árvore que foi cortada. Sabe, Antônia, a gente, todo lado tentam cortar a gente. Sim. Né? Aquela árvore outrora era bonita, frondosa, mas aí toda hora vem alguém com uma machadada e arranca um galho. Você produzia, dava frutos, mas toda hora alguém vem e corta, limita você. Sim. Né? E por meio de palavras, de coisas que a gente não gosta, e muitas vezes isso vai secando a gente chega ao ponto que não tem mais nada. É o que diz a Bíblia, ela foi cortada. Mas tem uma coisa que o machado não alcança. O machado alcança os galhos. Sim. Mas o machado não vai na raiz. Sim. Então a raiz fala da relação nossa com Deus. Ela tem que ser uma relação profunda. Né? Porque Deus conhece o nosso secreto, que está lá debaixo da terra que ninguém vê. O machado só corta os galhos.
mas a vida está lá na raiz. Podem cortar a gente por inteiro, mas ao cheiro das águas, como diz lá Jó, ela vai brotar e viver novamente. Por quê? Porque ela tem uma raiz. Nunca foi os galhos, os ramos, os frutos. O mais importante não é aquilo que você parece para os outros, mas é o seu secreto, é o seu interior, é aquilo que ninguém está vendo, está debaixo da terra. São as raízes que você tem na comunhão, na sua intimidade com o Senhor. Isso aí ninguém pode tirar de você. É verdade. Nunca perca a sua intimidade com Deus. Não deixa ninguém tirar da sua vida a sua relação com Deus. Podem cortar essa árvore pelo tronco, mas ao cheiro das águas, ela vai voltar novamente. Oh, glória! Meu Amém. Deus, pastor. Amém. Deus abençoe. Que honra, que alegria, viu? Glória a Deus. Obrigado. Amém. Por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui, Amém. por ter compartilhado um pouquinho da palavra do Senhor, da sua trajetória. Que Deus venha continuar completando a boa Amém. obra na sua vida, Amém. viu, pastor? Glória dando a Deus. saúde, disposição, que Deus abençoe toda a sua família. Amém. E os seus planos, os seus projetos, tá bom, pastor? Quem está há tanto tempo nessa caminhada não tem mais plano, Pois é. não. Plano A minha do céu vida para logo. Porto Velho já foi fora dos planos. É outra mesmo. história, outro dia. Vamos Quero fazer também- uma oração? Sim, pastor, mas antes eu queria mandar um abraço para sua esposa, né, irmã Simone, Simone, suas isso. filhas, que Deus Isabela e abençoe. Rafaela. Isabela e Rafaela, Deus abençoe vocês, tá bom? Pastor, pode fazer a oração. Amém. Nosso Deus e Pai, Oh, aleluia, Jesus. Tu és um Deus que tudo vê, tudo Sim, sabe, Jesus. tudo conhece. Oh, aleluia. Nada passa desapercebido aos Teus olhos. Sim, Jesus. Até quando a gente quer fugir, a gente não consegue. Porque para onde iremos? Sim, Pai. Se subirmos ao mais alto monte, ali o Senhor estará conosco. Mas se também descermos às profundezas da terra, escondido numa cova ou largado lá, ali a sua mão também estará sobre nós. Por isso, Deus, eis-nos aqui diante do Senhor com transparência, com verdade, Sim, Jesus. com realidade. Pega esse barro, Senhor, que somos e forma em nós um vaso de honra. Nos colocamos, nos rendemos nas Tuas mãos e abrimos mão dos nossos sonhos e projetos, todo traço de orgulho e de soberba seja quebrado agora, porque Em duro nome é de Jesus. resistirmos ao Senhor Deus, Sim, Pai. o Todo-Poderoso. Em nome Por isso, de Senhor, Jesus. neste momento, acalmamos a nossa alma, a nossa vida, Sim, nos Pai. submetemos à Tua vontade, dizemos, seja feito Em conforme nome o de Teu Jesus. querer, Senhor. Porque eu sei que a Tua vontade, como foi lido no começo, reafirmamos no final, ela é boa, perfeita e agradável. É a nossa oração por todos os ouvintes, todos aqueles que vão assistir este podcast, Senhor, que nos aponta para uma crença, que nos traz uma pergunta: você crê? Sim. E o Senhor Jesus mesmo já dá a resposta. Tudo é possível ao que crê. Nós oramos em nome do Senhor. Amém e amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, finalizamos mais um episódio. Se Deus permitir, nós nos encontramos na próxima semana. Você crê? Podcast Você Crê? Oferecimento Kellen Mídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AK Climatização, Atos Telecom Provedor de Internet, Delícias da Isa Doces Artesanais Feitos com Amor, Mary Gomes Consultoria de Beleza.